Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Feto, eu queria dar uma olhada na Feto ainda para ver se ela ainda deve estar subindo. Forte tendência de alta ainda, pelo que eu vi antes da live, né? Não manda... Aqui, ó. Feto subindo bem. Então, por exemplo, quando eu comentei, né, que a ICP ela tá parecida, tudo bem que a Fenton estava vindo com tendência de alta antes, né, e a ICP estava vindo com tendência de baixa. No caso, a Fenton estava vindo com tendência de alta, fez essa acumulação, fez o bumper run, tá? Esse é o padrão que a gente falou na semana passada, que vários ativos estavam fazendo o padrão de bumper run, né? Então nós temos mais expectativa de alta, com confirmação, pivô de alta acima da média 8, abriu position trade para Fenton. Esse é um setup clássico de position trade, tá? Então ele pode entregar um pouquinho mais de valor ao longo do tempo ainda, porque ele pode ter uma pernada de alta de novo, a Fenton. Do mesmo jeito que ela teve ali atrás, ela já conseguiu romper a resistência anterior com confirmação, veio para romper essa aqui e agora ela vai depois querer romper a de 3,45 e aí buscar novos topos, e aí você vai depender da média 8 para te mostrar quando ela pode reverter, né? Hoje de tarde também eu vou mostrar um indicador, uma média que dá para usar para tentar se antecipar a uma possível reversão em busca de topo. Então, por exemplo, os caras cantam de galo com resistência e suporte, certo? Os caras cantam de galo com isso. A resistência e suporte, você só consegue enxergar ela. Presta atenção aqui, meu pequeno padawan. Pequeno padawan, porque aqui o canal aqui ele ensina de verdade, tá? Não é aqui não é canal de coach. Se você tem rastros anteriores, histórico de preço, gráfico à tua esquerda, registro de preço à tua esquerda, tu pode usar só suportes e resistências. Beleza. Tranquilo? Beleza. Só que você precisa de uma média móvel. A galera fala, a média móvel é inútil, ela é pouco útil, ou caralho a 4, um monte de merda que é distribuído pela internet. Se você tem descoberta de preço, ou seja, quando a Phantom romper os $3,10, como caralhos você vai ter um suporte, uma resistência em descobrimento de preço, cacete? Não tem como saber. Então a média 8, ela, na minha opinião, é a melhor média para você identificar uma reversão, uma possível reversão de tendência de curto, médio e longo prazo. Se você não tem um rastro de tendência, se você não tem uma média, quando você está descobrindo o preço e você não sabe que se tem resistência aqui, se tem resistência aqui, porque não tem resistência e não tem suporte, você precisa de uma média móvel. Então eu tenho que explicar o óbvio para alguns idiotas que se acham os profissionais do sexo, tá? Então o que acontece, ó? Se tu não tem resistência, ó, aqui tu tem rastro, certo? Tem suportes e resistências. Você tem suporte aqui, você tem suporte aqui nessa região. Mas quando você está em fase de descoberta de topo, como caralhos, sem uma média, você vai conseguir descobrir onde o preço pode ter uma possível reversão. Por quê? Porque uma de 8 é atrasada, porém, quando ela está subindo, o preço está subindo, ela vai vir rastreando aqui junto com a média do preço e a variação do preço da cotação comparada com 8 semanas atrás, tá? Então, mesmo que ela venha aqui do topo e caia 25% aqui do topo, você consegue se proteger e realizar o teu lucro aqui nessa região. Então, sim, você precisa da merda da média para, quando você está em fase de descoberta de topo, ela poder te auxiliar na hora da reversão do ciclo da criptomoeda, tá? Beleza? Show de bola. Então não venham falar merda nos comentários, que tem gente que vem falar merda, tem influenciador que se achou pica, que tem o problema do ego e da dificuldade de enxergar. Acho que é porque não foi convidado aí nos lugares, só deve ser por isso. E aí fica de punhetinha aí
nos vídeos, né? Dando tapinha de luva. Aí o que acontece, ó? Acontece o seguinte, Feto, tá legal, interessante, mas tem outra aqui que também tá legal e interessante. Atom, outra coisa, tem que usar stop loss. Se tu vai comprar Phantom para esse position trade, tem que usar stop loss. Por quê? Porque o BTC está abaixo da média de 8. E se o BTC derreter, sei lá, mais 10% num dia, mesmo a Phantom, ela pode sofrer uma queda rápida. Ela pode sofrer uma queda rápida, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Não dá para entrar comprar isso aqui, esses ativos, sem você colocar um stop loss. Stop loss aqui nesse gráfico aqui para você tentar pegar um padrão de alta com alvos de position trade. Eu estou falando de position trade. Você teria que ficar um mês pelo menos nessa altcoin. Você vem para tentar pegar o alvo 1, que é 3,56 pelo menos, e o alvo 2 para tentar dar um bom risco-retorno, tá? O problema, o stop loss aqui ele está muito distante. Ele está muito distante da entrada. Liga essa merda. Está muito distante da entrada, então, mesmo fazendo uma operação aqui, tentando pegar um position trade, entrar num setup de position trade, tentando fazer um swing trade, você simplesmente, peraí. Caralho, velho, tá muito seco o ar aqui desse quarto. Deixa eu ver aqui, ó. Você pega aqui, ó. Ah, eu vou entrar hoje aqui. Eu vou tentar o alvo 1. Você vai entrar numa equação matemática negativa aqui, ó. Porque o alvo aqui embaixo do stop, se tu perder, tu perde 35 para tentar ganhar 15%. Não, matematicamente falando, a probabilidade maior é de você acertar o alvo 1. Porém, se você errar esse alvo 1, você vai perder muito mais dinheiro do que você arriscou. Então é interessante se você tentar entrar no position trade, né? No mínimo tentar bater o alvo 2 lá, para você ter uma equação matemática positiva. Ou, deixa eu dar uma olhada aqui, retorno de 1,618, região de $5, no caso da Phantom, te daria um retorno de 1,8, que também já está matematicamente interessante. Só que você vai tentar acertar 62% para arriscar 35%. Complicado. Então, no caso aqui, para quem quer tentar pegar essa alta, esse rompimento aqui da Phantom, né? No mínimo, colocaria stop. Provavelmente pode ser que você seja estopado mesmo, mas colocar o stop 3 ou 4 barras antes aí para tentar fazer um swing trade e tentar pegar aquele alvo 1 lá e diminuir a tua relação risco-retorno. Então você tem que melhorar um pouquinho a tua relação risco-retorno, pelo menos 1 para 1, né? Você arrisca o mesmo para tentar ganhar o mesmo que você está arriscando perder. Arriscando ganhar, aliás. Você arrisca assim, eu vou tentar ganhar 1 para tentar perder 1. Né? 1 para 1. Esse é para um swing trade, até é possível, eu não sou muito fã, mas tem que lembrar do contexto do Bitcoin, pessoal. Tem que lembrar do contexto do Bitcoin. Bitcoin abaixo da média de 8. As pessoas estão muito bullish ainda, tá? A galera lá fora ainda tá muito bullish com Bitcoin. Só que graficamente falando, eu tô falando isso graficamente falando, ele não está favorável para o mercado te dar dinheiro e pode derreter a qualquer momento, pode ter uma entrada de volume a qualquer momento, porque nós já estamos 2 meses com pouco volume no Bitcoin, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Não dá para comprar essas altcoins sem stop loss, nem que seja um stop loss distante, tá? Bom, então a Phantom tá bonita. A Atom, deixa eu dar uma olhada aqui na Atom. Atom Cosmos. Atom Cosmos bateu a resistência que eu tinha desenhado ontem, tá? Mesma coisa, a Phantom pode acontecer com a Phantom, tá? De ela bater resistência nesses topos anteriores aqui, que aqui é a região de resistência, né? Então, mesmo que ela fez a entrada de position trade, se na Phantom evoluir também para baixo no dia seguinte, como está acontecendo aqui com a Atom Cosmos, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, porque essa é a última fronteira para ela entrar numa fase de descoberta de preço. A mesma coisa está a Phantom, tá? Então, tomar cuidado. Hoje, atualmente, ainda a Phantom está bem interessante. Ela está igual a Atom, no caso. Só que a Atom, ela bateu a resistência que eu comentei para o pessoal tomar cuidado ontem, né? Inclusive, a linha amarela já estava desenhada ali.
Então a gente tem aqui, ó, a fronteira final da descoberta de preço da Phantom também, né? Então tanto a Phantom quanto a Atom, Cosmos, elas estão as duas com o price action muito semelhante de Bumper Run. As duas estão com um gráfico muito semelhante. Com Bump and Run aqui praticamente iguais aqui, tá? No caso aqui, a Atom, ela bateu resistência nessa região. Fez sombra vendedora ontem de noite. Então, antes dela tentar assumir o position trade, ela vai, na minha opinião aqui, ela vai tentar dar um pequeno recuo aqui. Veja se esse recuo for com pouco volume, esse recuo ele pode bater nesse suporte de 36. E se ele segurar nesse suporte 36, ele vai confirmar, então, o setup de corrida, tá? De alta. Na mesma situação a Phantom, que ainda não aconteceu, mas ela pode romper reto aqui. Se ela romper reto aqui, vai ficar bem interessante, porque ela vai entrar em fase de descoberta de topo acima da média 8, com pivô de alta acima dessa média, dando uma possibilidade de position trade. Se ela recusar hoje de noite ou amanhã mesmo, ela pode vir testar essa pequena resistência anterior aqui que nós temos, essa região de resistência aqui, ó. Aqui tem um buraquinho de liquidez aqui, ó, onde foi feita antigamente sombras compradoras, então tem interesse comprador nessas sombras aqui. Nessas sombras compradoras, se ela chegar nessa região, mesma coisa que a Atom, ela pode fazer a confirmação do position trade aí, tá? Na minha opinião, ela na verdade já confirmou aqui, ó. Ela já confirmou aqui, ó. Mas como elas estão dentro do contexto de depender do BTC continuar lateral ou continuar acumulando, você tem que usar stop loss, pessoal. Você tem que usar stop loss, tá? Tem que usar stop loss aí, que não pode ficar sem stop loss em altcoins que estão subindo mesmo com o BTC caindo. Porque a qualquer momento o mercado pode dar essa derretida e trazer elas para baixo, tá? Eu já vi algumas vezes ela dar sinal de position trade e o mercado simplesmente rejeitar. Porque não existe nenhum setup e nenhum padrão gráfico que vai te defender de uma saída repentina do mercado. Tá? Uma saída repentina de investidores do mercado. Mas por enquanto segue em alta. A Near Protocol já está na situação, e ela também é uma cripto interessante. Eu vendi ela a $15, tá? Eu já saí dela a $15 na resistência antiga. E ela tá a $17, tá? Ela tá uma situação diferente. Ela tá com esse última barreira também de resistência, que é essa sombra, região de risco de bull trap, né? Toda vez que o mercado ele faz uma grande sombra, é uma região que tende a ser testada e pode ser bear trap. Se ela for fazer um rompimento verdadeiro, ela precisa entrar com bastante volume comprador aqui. Tem que vir uma barra verde bonita, gritante, discrepante aqui em cima, aumentando a probabilidade de abrir um position trade interessante, né? Ela acabou de sair de um canal lateral de acumulação, então ela saiu desse canal de acumulação para cima, fez o sinal de position trade, mas só o futuro dirá o quanto que ela vai continuar subindo e quanto que ela vai ganhar o mercado, né? Qual o meu grande medo de entrar em position trade nesses ativos nessa situação? É o BTC abaixo das médias 8 e da média 21, tá? Então, eu não sei quanto que a altcoin vai conseguir ter comprador suficiente para manter essa estrutura de alta. Por enquanto, segue tendência de alta, segue subindo o preço, né? E indo para testar de novo essa resistência. Conseguindo romper essa resistência, nós podemos ter região de descoberta de preço, média de 8 apontando para cima. E aí, na fase de descoberta de preço, você vai depender da média para ver o ponto em que ela pode ter reversão. Tá? Setup também com stop loss, não tem como ficar sem stop loss. No caso aqui dela, eu ficaria com stop loss abaixo dessa resistência, que está servindo como suporte. Então, stop loss, pelo menos, eu colocaria nessa região e tentaria pegar um alvo, um ou dois de FIBO aqui, dessa pernadinha, dessa região, tá? Então, o alvo 1 seria $24, alvo... Tu tem que calcular, tá? Para ver se a relação risco-retorno tá interessante colocando stop loss aqui. Deixa eu dar uma olhada.
posição comprada aqui, vamos ver. Vamos dizer que eu comprei agora. Aqui teria que ser a região alvo 1, seria com stop loss aqui abaixo desse suporte. Estaria numa relação risco-retorno 1 para 68, 1 para 69. Então você tem uma equação matemática positiva aqui, né? Você arrisca perder 26 para tentar ganhar 44. No caso de um position trade de BTC, eu geralmente busco o alvo 4. No caso das altcoins, não. Tá? Porque as altcoins, mesmo elas tendo uma simetria bem interessante, se o BTC não está acima das médias, eu não buscaria o alvo 4. Se o BTC tivesse acima das médias de 8, com o mercado expandindo, financeiramente falando, o mercado entrando dinheiro no mercado, consistentemente, o mercado mais expandido, aí sim eu buscaria o alvo 4, né? No position trade. Mas no caso aqui, eu não sei, nesse contexto que nós estamos de indefinição do mercado, pelo menos o alvo 1 aí, ou o alvo 168, tentar pegar um desses dois aí, que dê uma equação matemática positiva aí, tá? Então ela segue subindo, tomar bastante cuidado aqui quando nós temos altcoins subindo nesse tipo de tendência, né? A gente tem geralmente macro, uma cunha ascendente de baixa, de fim de carreira, tá? Então sempre tem que usar stop loss, pessoal. Tem que usar stop loss nas altcoins, pelo amor de Deus, véio. Nunca compre esses ativos e deixe eles aí guardados. Só se tu quiser especular por longo prazo, mas mesmo sendo muito bem fundamentado, várias altcoins elas vão morrer com uma tendência de baixa, com um mercado bear market, tá? Então, o bear market, inclusive, ele não é assim uma coisa tão relevante no Bitcoin em si. O Bitcoin, a gente não se preocupa, quem compra Bitcoin, né? Quem acredita no Bitcoin, não se preocupa tanto com o bear market, porque a gente sabe que o bear market geralmente é temporário, mas o bear market de altcoins, na influência das altcoins, ela pode ser letal para tua carteira, para tua vida financeira, para os teus. Então, assim, tu tem que usar algum tipo de proteção e entender do risco que você está assumindo de entrar nesse contexto aí, tá?